Aposto que você fica se corroendo de vontade de estourar aquela bolinha que aparece no pé, na mão ou em qualquer parte do corpo. Tá pensando que engana alguém? Para com isso. Eu mesmo acabo estourando às vezes. Aquela sensação de arrancar a pelinha, então... E se eu te contar que não estamos certos em estourar essa pequena, digamos assim, protuberância? E nem se for grande, vale lembrar. Isso porque aquela abertura feita após estourar a bolha é uma porta perfeita para a entrada de bactérias. E quando você menos perceber, pegou uma infecção. E olha, não são só exercícios, uma micose ou queimadura que causam aquelas bolhas, não. Eu sou Ivan Lima e aqui vou responder uma das perguntas enviadas por vocês nos comentários. Aproveite esse momento para deixar o like e se inscrever no canal. Bom, quando falamos em bolha, acredite ou não, é um assunto que dá muito pano para manga. O mais indicado quando aparecer uma simples bolha, vamos chamar assim, seja na mão ou no pé, é aliviar a pressão onde ela estiver e fazer o possível para que não estoure. Dentro de alguns dias, ela vai acabar desaparecendo sozinha. Uma das causas mais comuns é o atrito de uma parte do corpo com alguma coisa. E quando eu digo coisa, quero dizer uma roupa, um objeto externo. Você já deve ter caminhado muito e, ao chegar em casa, percebeu uma bolha na sola do pé ou próxima ao calcanhar. A fricção faz com que a epiderme se descore da derme, mas não o suficiente para causar um machucado mais grave. É aí que o espaço entre os dois tecidos é ocupado por um líquido originado na derme, que irá ajudar na cicatrização. A melhor forma de evitar isso é deixar no guarda-roupa aqueles sapatos apertados e aderir aos que, realmente cabem no pé. E se for fazer alguma atividade física, é indicado que você use o tênis adequado para movimentação. Também lembre-se de hidratar os dois membros inferiores antes de dormir. Opte por meias de algodão ao invés de meias de material sintético. E não calce o sapato com as meias ou os pés úmidos. Questões de umidade, inclusive, pode causar um outro problema: a micose. E se engana quem pensa que a micose só dá no pé, viu? A infecção causada por um fungo pode atacar diversas regiões da pele: as mãos, os pés, as unhas e até mesmo o couro cabeludo. Você também pode desenvolver uma micose ao ter contato com objetos particulares de outra pessoa, como uma toalha e roupas, ao ter relações sexuais sem proteção, com roupas apertadas e muito suor. Deformação nas unhas, coceiras e manchas brancas são alguns dos sintomas que podem variar de acordo com a região da micose. E aqui vem o mesmo caso que falamos antes. Se estourado, o ferimento funciona como porta aberta para a entrada de bactérias. Sem contar que, às vezes, dói muito, não é? Cada caso é um caso. Veja, o mais indicado é procurar um dermatologista, para que o profissional dê o diagnóstico para a doença e indique o remédio adequado para o tratamento, seja via oral ou para utilização tópica, ou seja, pomadas e cremes. Sempre devemos nos atentar ao local da bolha. Caso continue dolorido, mesmo depois de um tempo do surgimento da protuberância, isso pode significar uma inflamação interna na região. Também fique atento se o ferimento não cicatrizar depois de um tempo e aumente de tamanho rapidamente. Outro ponto é que, se a bolha foi causada por algum agente químico, a proeminência pode se qualificar como uma queimadura. Queimaduras de segundo grau geralmente formam bolhas, visto que causam profundas lesões celulares. Um fato curioso é que, quando um produto químico provoca queimadura na pele, o ferimento será curado com mais facilidade, visto que o agente químico irá destruir os micro-organismos e a possibilidade de uma infecção será reduzida. Vale lembrar que, no caso de uma queimadura de terceiro grau,
A aparência do ferimento será diferente do que acabamos de falar. Enquanto a de segundo grau atinge a derme, a de terceiro é quase como a junção dos dois níveis anteriores, atingindo os tecidos mais profundos e deixando a pele carbonizada. Além da micose, doenças como epidermólise bolhosa, catapora, dermatite herpetiforme e pênfigo também podem causar bolhas no corpo, demandando tratamentos diferenciados. A catapora, por exemplo, causada pelo vírus varicela zoster, é altamente infecciosa, afetando aproximadamente 9.000 pessoas anualmente em todo o Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Comumente desenvolvida na infância, a catapora pode causar manchas vermelhas na pele, mal-estar, febre e, como você deve saber, bolhas no corpo. Você já deve ter ouvido alguém dizer para tomar cuidado e não estourar as bolhas da catapora, não é? Se você já teve, aposto até que precisou tomar banho com um líquido roxo. Trata-se de permanganato de potássio, um medicamento muito usado para problemas de pele, que também inclui coceiras, bactérias e fungos. Mesmo sendo eficaz, você só deve usar sob prescrição médica. Bom, é contraindicado estourar as bolhas da catapora porque elas podem formar uma pequena ferida e talvez deixe uma marca na pele. É comum que a pessoa desenvolva anticorpos contra a varicela zoster. Daí a razão para que a gente só pegue catapora uma vez na vida. Caso o vírus seja reativado, é provável que cause a doença herpes zoster, em que pequenas bolhas se formam em alguma parte do corpo humano, causando dor, sensibilidade e queimação. Enquanto a catapora é extremamente comum, a pênfigo, conhecida como fogo selvagem, em que a pessoa também desenvolve bolhas no corpo, pode ser considerada relativamente rara. A enfermidade é autoimune, ou seja, causada pelo sistema imunológico da pessoa e sem a possibilidade de contágio. Além da pele, o que configura pênfigo foliáceo, algumas regiões mucosas como a garganta, nariz, olhos, genitálias e a boca também podem ser atingidas pela doença. Nestes últimos casos, trata-se do pênfigo vulgar. Estouradas depois de horas ou dias, as bolhas se formam quando os anticorpos atingem algumas estruturas da pele, responsáveis por manter as células unidas, e ocorre a passagem de líquido. Corticosteroides e remédios imunossupressores são usados no tratamento. Seguindo o fio da meada, a dermatite herpetiforme, também autoimune, causa a formação de grupos com pequenas bolhas nos joelhos, cotovelos, lombar, atrás da cabeça, nas nádegas e até no pescoço ou no rosto. A doença é conhecida por causar muita coceira e ser ativada após uma pessoa, normalmente com intolerância ao glúten, ingerir a proteína. Como sempre, é indicado ir ao dermatologista para o diagnóstico e tratamento, que geralmente envolve a interrupção do consumo de glúten e o uso de medicamentos para aliviar a coceira. Ao contrário dessas três últimas doenças, a epidermólise bolhosa é genética. Além de ser capaz de aparecer em pessoas com qualquer idade, a enfermidade possui três tipos: simples, distrófica e juncional. Ela é caracterizada pelo surgimento de bolhas em dobras do corpo, mucosas da boca e dos olhos, e também na extremidade do corpo. A epidermólise bolhosa ocorre quando camadas de pele mais frágeis, já sem uma forte aderência, se distanciam por conta de alguma pressão ou atrito, formando bolhas com maior facilidade. No caso do tipo simples, as bolhas são dolorosas e a cicatrização é tranquila, sem muitos sinais futuros. Já a epidermólise bolhosa distrófica gera bolhas constantes por todo o corpo, deixando marcas mais fortes de cicatrizes. Por fim, no caso da juncional, a doença chega ao estômago, intestino e esôfago, o que pode prejudicar a alimentação do paciente, dificultando que a pessoa engula ou faça a digestão da comida.
Além do uso de antibióticos, a melhor forma de lutar contra a enfermidade é passar longe de traumatismos e machucados na pele. É sempre bom lembrar que todos os casos de que falamos aqui necessitam de uma avaliação médica para o tratamento. Em caso da bolha, independente da doença ou situação, ter o diâmetro maior de 5 centímetros, estar vermelha além da borda, conter grande quantidade de pus, ter a crosta amarela e causar febre, não deixe para depois e vá ao médico imediatamente. Pessoas com diabetes também devem atentar ao surgimento de bolhas no corpo, mais especificamente nas mãos, braços, pernas e nos pés. Veja, ainda que raras, as chamadas bolhas diabéticas merecem atenção, por poderem gerar infecções secundárias e sintomas que vão desde febre e dor até inchaço e pele irritada. As bolhas podem chegar a 15 centímetros de diâmetro, normalmente com um formato irregular e agrupadas em determinada região. Para evitar a situação, a pessoa deve se atentar a alguns hábitos e à própria situação do organismo. No geral, homens são mais propensos a desenvolver esse tipo de bolha do que mulheres. Quem também não estiver com os níveis de açúcar controlados pode perceber o surgimento da protuberância, assim como um paciente com doença arterial periférica ou com neuropatia diabética. Elas podem desaparecer sozinhas de 2 a 5 semanas e o paciente também pode usar uma pomada para amenizar a coceira e fazer um curativo com o objetivo de evitar que elas estourem. Pedir para que um médico drene o líquido também é um bom caminho. Por hoje é só, pessoal. Agora você já é um expert no surgimento de bolhas. Me despeço aqui e até o próximo vídeo. Tchau!